93, estamos voltando aqui com a Rádio Revista Cidade. E o nosso convidado de hoje é o médico Serafim Venzon. Já está conosco aqui para falar sobre a campanha que se faz todos os anos em relação ao Novembro Azul, que é um movimento mundial que acontece durante esse mês de novembro, obviamente, para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Dr. Serafim, médico há muitos anos aqui em nossa cidade, é especialista na área da urologia. Meu caro Serafim Venzon, seja bem-vindo depois de tanto tempo, hein, meu amigo? Então, bom dia, Dirley, bom dia, Matheus, o Valdomiro da Mota, cumprimentar a todos os seus radiovintes. Também quero cumprimentar os meus colegas médicos, urologistas, os demais médicos que também eles incorporam essa campanha, ou fazendo, ou atendendo pacientes, ou encaminhando, e saudar também a Secretaria da Saúde, que aqui em Brusque abraçou muito essa campanha, como em todos os municípios do Brasil. Mas aqui em Brusque, é um movimento que está bem intenso. E justamente destacar que esse movimento decorre, digamos, de experiências bem-sucedidas em outras ações. Por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que já de muito tempo tem o Outubro Rosa. Há 30, 40 anos atrás, quantas mulheres morriam de câncer de colo de útero, que hoje, graças a Deus, ao menos de morrer, já é uma coisa muito rara, né? Mas justamente porque se abraçou a campanha para que as mulheres fossem fazer o exame preventivo para o câncer de colo de útero. E como agora a campanha, no caso das mulheres, continua muito forte com relação ao câncer de mama. Mas o que se quer, então, com a campanha Novembro Azul, é chamar a atenção do homem que ele também precisa ir mais, é bom que ele vá mais ao médico fazer a prevenção, fazer o diagnóstico precocemente. A próstata, que é um órgão que fica entre, digamos, a próstata envolve a uretra. A uretra do homem passa por dentro da próstata, como se passasse por dentro de uma laranja. E com o tempo, com a diminuição dos hormônios masculinos, essa próstata cresce em todas as direções, né? Ela cresce para fora e também cresce para dentro. Então, quando cresce para dentro, ela dá sintomatologia de dificuldade para urinar, de levantar muitas vezes à noite, de ter uma necessidade urgente de ir para o banheiro, enfim, vários sintomas assim. Mas o câncer de próstata que ele não tem uma sintomatologia diferente da outra, digamos, de um outro crescimento benigno da próstata. Então o jeito é o quê? É ir fazer a prevenção, que se aconselha que todo homem depois dos 40 anos vá ao médico pelo menos a cada 2 anos, e depois dos 50 anos que se fizesse um controle clínico, laboratorial, após cada ano, né? Mas se for aí de 1 ano e meio, digamos assim, já está bom. De forma que o objetivo, então, da Secretaria da Saúde e nosso, da Sociedade Brasileira de Urologia, é, digamos, chamar a atenção de quanto importante é fazer o diagnóstico precocemente. Aí trata, quando é o caso do câncer de próstata, e tratando tem uma grande chance de curar, como tem tanta gente curada aí, porque foi ao médico precocemente. Bom, existe o tabu ainda, né, relacionado ao homem, e não é só em relação ao câncer de próstata ou ao teste, o chamado teste do toque. O homem, por si só, ele é resistente a procurar o médico para qualquer problema, né, o doutor Serafim? Ou isso já tem mudado ao longo dos anos? Não, ainda existe essa dificuldade, mas veja como a natureza é sábia também. Nascem 52% a quase 53% dos nascimentos são masculinos, são homens. Mas o homem morre mais
de acidente de trabalho, morre mais de acidente de trânsito e também morre mais de doenças naturais ao final da vida, de doenças tipo de câncer de pulmão, de câncer da próstata, de outros tipos de câncer que acometem o homem e a mulher, mas que ao final da vida nós temos muito mais mulheres do que homens, resultante então no mínimo dessas 3 coisas: dos acidentes de trabalho, dos acidentes de trânsito, e porque o homem se cuida menos. O homem se cuida, a mulher é mais cautelosa, não só em ir ao médico, em outras coisas também é mais cautelosa. Mas no caso aqui que nós estamos nos referindo, a mulher vai mais fácil ao médico. E às vezes que o paciente vai ao médico urologista, pelo menos a metade das vezes a mulher vai junto. Odilei, é tipo assim, ó, é como se você saísse de casa, se a mulher deixar o marido sair de casa para ir no urologista, um grande número vai, chega na praça, não, acho que vou ter que ir no banco, vou ter que ir aqui, vou ter que ir ali, vai para casa e não fez o exame. Então, para corrigir para não correr... Para garantir... A mulher vai junto. A mulher, a metade das vezes, e aqui quero complementar as mulheres, né? Que justamente, se não fosse as mulheres, essa campanha, ela teria efeito muito menor, e justamente é a companhia da mulher. E as outras vezes que o marido vai é porque a mulher também pede, implora a mulher, ou seja a esposa, seja a filha, justamente porque elas estão mais habituadas a ir ao médico, a fazer a prevenção de outras coisas. Então, quando o paciente vai ao médico, qualquer um de nós, quando vamos ao médico, a gente fica constrangido. Todo mundo fica constrangido. E é bom que as pessoas saibam disso. Que quando você vai ao médico, você chega lá constrangido. E o médico, ele compreende esse momento de estresse. E o que você for fazer, digamos, Dirley Silva, olha lá, veja a idade, 58 anos. Irmão, o que o doutor vai precisar examinar nesse paciente? Examina, faz o exame de tudo que ele consegue fazer, olhando os olhos, a boca, olhando o estado psicoemocional, examinando, enfim, o tipo de respiração, fazendo uma avaliação geral e algumas avaliações específicas, né? Porque tem aquele tem o paciente que sai de casa e diz assim, mas eu vou chegar lá no médico, o que eu vou dizer, né? Vim fazer um toque retal, o cara já fica mais constrangido ainda. Não precisa dizer. Se você vai ao médico, é o médico que tem que saber o que ele vai precisar examinar em você naquela idade que tem o paciente. Por isso que quando a secretária anota lá o seu nome, anota também a data de nascimento, justamente porque se eu estiver examinando uma criança lá na emergência, digamos, numa situação de emergência, bom, eu mesmo que seja na especialidade de urologia, naturalmente que o foco vai ser outras coisas que não a próstata, mas dependendo da idade, eu quero dizer então que o paciente não precisa se constranger de ir ao médico, porque ele tem que dizer o que eu vim fazer aqui? Vim no médico, aí. O médico que tem que saber o que ele precisa examinar, né? Mas essa questão do constrangimento, da preocupação, que eu disse assim, é com todo mundo e com o médico também, né? Às vezes, quando eu atendo um paciente que fica meio preocupado, né, que é para ser examinado, eu disse, não, fica tranquilo, é assim mesmo. O médico, quando vai no médico, também fica assim. Ele mesmo, o médico, sabendo todas as condições nossas, né, ele também fica constrangido. Mas por isso que esse constrangimento, isso que eu quero dizer, esse constrangimento não deve nos afastar, não deve a gente perder a oportunidade, digamos, de fazer essa prevenção. E aí, por isso que eu enfatizava que as mulheres, elas têm um constrangimento menor, muito menor. Por exemplo, a mulher facilmente vai no médico homem, né?
Mas o homem tem poucas urologistas mulheres, tem poucas, mas já tem. Aqui em Brusque nós temos uma, né? Ou não? Aqui nós temos temos uma, né? Parece que temos uma urologista. Sim, temos uma urologista. Como tem proctologista e tal, né? Mulher, né? E boas médicas, boas especialistas. Então, mas é que quando o homem vai na médica mulher, aí mesmo ele fica mais constrangido aí, entendeu? E achando como se... Não, ele está indo no médico, seja lá homem ou mulher, é médico, entende? O médico e na sua especialidade. Mas só para enfatizar que a gente não pode perder a oportunidade de fazer, de fazer esse exame de prevenção só pelo fato do constrangimento. Além da idade, doutor Serafim, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Olha, os principais deles. O que tem se notado é o seguinte, que, digamos, o câncer de próstata, quando atinge pacientes mais velhos, a progressão dele, o avanço dele é menor. Inúmeros homens com 75, 80 anos e que têm alguns sinais de câncer de próstata, que você depois elucida, tem o câncer de próstata, mas você observa que tem uma evolução menor, uma evolução mais lenta, mais devagar, tão lenta que às vezes não atrapalha, digamos, a sobrevida normal do paciente. Outros, já quando atinge pacientes novos, 49, 50 anos, normalmente nessas pessoas jovens, o câncer avança com mais agressividade. E é para esses aí, justamente, que a gente tem que chegar a tempo. Nós temos muitas pessoas aqui em Brusque que com essa idade fizeram o diagnóstico precoce, fizeram o tratamento, fizeram a cirurgia radical, no caso, e voltaram à atividade social, toda a sua atividade laboral, normal, como tivessem sido operados de qualquer outra enfermidade, né? Mas justamente porque foram cedo. Mas na tua pergunta, quais são que fatores que piora, digamos, o que a gente poderia evitar? Não são conhecidos. Alguns dizem que comer mais tomate faz bem para a próstata, outros dizem que tomando muita água, em vez de tomar muito refrigerante, que o refrigerante interfere muito sobre o câncer do aparelho geniturinário, seja do rim, da bexiga, da próstata e tal. Mas não existe algo... Sobrepeso, por exemplo, obesidade, é um fator de risco grande? Que não é só para o câncer de próstata. Sobrepeso, obesidade é para qualquer situação. Para qualquer outro problema, né? Na verdade, sobre obesidade, a gente deveria, a Secretaria da Saúde, eu acho que agora, com mais um pouco de tempo, vai passar a alertar. Mas existe uma relação entre o peso e a altura da idade, desde a criança, e digamos, uma educação alimentar. Existem famílias que a mulher, o marido, as crianças, todos com sobrepeso. Existe um pouco de tendência familiar e tal, mas a maior parte é um equívoco alimentar, um exagero de gordura, de carboidratos que tem na dieta, e que isso faz aumentar o peso. Então, o peso excessivo ele é ruim em qualquer doença, principalmente numa doença que diz, vou ter que operar. Bom, vai ter que operar, digamos, qualquer coisa que você vai fazer uma cirurgia, o peso tem uma interferência muito grande, porque digamos, o pulmão, o coração, as comorbidades. Aumenta a morbidade, aumenta o perigo, digamos assim, de uma doença. E naturalmente a próstata também, se alguém for obeso e vai operar a próstata, bom, aumenta a morbidade, aumenta a gravidade, digamos, o risco de complicações desse procedimento. Mas só o fato de ser obeso também
Quer dizer, quando nós estamos em pé, a gente usa a prensa abdominal, o abdômen, para ficar em pé. E isso pressiona a bexiga que ela está cheia de um líquido, de urina, e que naturalmente tem uma interferência direta do número de vezes que o paciente precisa urinar, da sintomatologia e tal. Com relação ao peso, eu diria assim, nós deveríamos, todas as especialidades, sempre alertar o paciente que precisa se prestar atenção com relação ao peso. O peso agrava qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de procedimento que a gente vai fazer no paciente. Tem uma pergunta aqui do Edemir. Se o PSA é o suficiente para detectar algum tipo de problema na próstata? Então, quando o paciente vai ao médico, no caso do urologista, ele vai usar de todas as maneiras para tentar diagnosticar a doença ou, no caso, descartar que ele tem câncer de próstata. Então, o primeiro é a consulta clínica. O primeiro é o que ele sente. Segundo é o exame clínico. O exame clínico que assim passa pelo exame do corpo inteiro, e que o toque retal é uma parte do exame daquilo que o homem, assim como ele apalpa a barriga, ele olha os olhos, olha a boca, ausculta o pulmão, ele também ele tem acesso a uma parte da próstata através do toque retal, que faz parte do exame clínico. A segunda parte do exame seriam os exames laboratoriais, que no caso o PSA é um indicador. PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico, seria, né? Seria. Uhum. Mas quando alguém o identificou com o câncer de próstata, achava-se que tinha encontrado um antígeno, né, que estaria diretamente relacionado ao câncer, ou seja, achou o antígeno, tem câncer. Quer dizer, hoje já está provado que não. Muitos homens que têm o PSA alto, 20, 22, 23, às vezes é uma prostatite, uma infecção aguda ou uma infecção crônica da próstata, dá o PSA elevado. Então temos o toque retal, que é o exame clínico. Segundo, o PSA, que também indica. O terceiro é o ultrassom, que também é um exame pouco invasivo, tem acesso a mais informações da bexiga, da próstata, tem acesso ao esvaziamento da bexiga. E o quarto exame, quando o médico acha que pelo toque retal, pelo ultrassom e pelo PSA existem indícios fortes de que poderia ter o câncer de próstata, aí se faz a biópsia da próstata. Até alguns anos atrás, a biópsia da próstata era muito difícil de se fazer, porque era feito tipo às cegas, tipo assim, sob anestesia, com toque retal, com agulha, se buscava tirar algum fragmento da próstata. Atualmente, com o controle sonográfico, com ultrassom, então... Feito por vídeo? É feito... Não é bem vídeo, uhum. mas o médico que está fazendo o procedimento, ele vê a próstata através de ultrassom, e ele também consegue avaliar aonde a agulha está e vai, para buscar, digamos, fragmentos de lugares diferentes da próstata. Não adianta tirar 10 biópsias, 10 fragmentos, mas todas do mesmo lugar, digamos, da próstata. A próstata é como se fosse, imagine assim, o tamanho de uma bolinha de ping-pong, digamos assim, desse tamanho, um pouquinho mais, e dependendo da idade. Então, se tirar todos eles do mesmo lugar, pode ser que tire ou todo de um lugar que tem câncer ou todo de um lugar que não tem. Então, com o controle sonográfico, se consegue
tirar 10, 12 lugares, 10, 12 fragmentos de 10, 12 lugares diferentes, justamente para ter um diagnóstico bem preciso. Então, hoje, de uma forma até relativamente fácil, a gente consegue, digamos, descartar quando no exame clínico é normal, no ultrassom é normal, mas o PSA é muito alto e não baixa com um tratamento, é feita a biópsia, bom, e se dá com certeza o diagnóstico do paciente, se é uma prostatite ou se é um câncer da próstata. Se é câncer da próstata, encaminha ou faz o procedimento primeiro com a cirurgia radical, dependendo do estadio de qual é o estágio que, digamos, está a evolução do câncer, aí é feito radioterapia ou quimioterapia, enfim. Mas hoje em dia o câncer da próstata dá para tratá-lo bem, com raras exceções que a evolução não é satisfatória. A maioria tem boa evolução. São 9h24. Eu vou fazer um intervalo comercial aqui, conversando com o Dr. Serafim Venzon, que é urologista. Estamos falando sobre essa campanha relativa ao Novembro Azul, que é o Dia Mundial para reforçar a importância da prevenção ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, a gente retorna aqui com o Dr. Serafim Venzon. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia, e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Eu me lembro até hoje. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava comigo que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Eu também sou doadora. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, mesmo sabendo que o Vitor tinha vontade de ser doador, não foi fácil decidir. Mas lembrar de tudo que vivemos, lembrar da vontade dele de doar e saber que outras famílias seriam ajudadas, me fez dizer sim à doação de órgãos. Hoje, faz 4 anos desde que o Vitor partiu. Ele sempre vai fazer muita falta, mas eu sei. A vida continua. Doe órgãos. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar,
eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Da sua família. Cores vibrantes, feminilidade e muito glamour. Já imaginou tudo isso aos seus pés? Coleção Primavera-Verão Lemos Calçados. Compre em até 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no crediário facilitado Lemos. Primavera-Verão Lemos, já nas lojas. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. 9h29, 9h29, estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade, conversando com o doutor Serafim Venzon. Doutor Serafim, o senhor conhece na sua vida de médico, o senhor tem quantos anos de médico? Pois eu sou médico já há 38 anos, me formei em 81. Eu lembro do Serafim, quando ele havia começado a trabalhar como médico, foi médico do Clube Esportivo Paysandu. Quando cheguei em Brusque, eu atendi. Chegou a ser médico do Paysandu, lembra? Dava plantão. Bem no comecinho. Mas acho que foi uns 2, 3 meses. 86, 85. 85. Tá vendo? Uns 2, 3 meses. Eu lembro de 2 médicos que passaram pelo Paysandu, o doutor Serafim Venzon, e depois, em 86, esse que é ortopedista, o doutor Joel. O doutor Joel foi médico do Paysandu também. O Serafim Venzon, nessa tua carreira de médico urologista, você lembra de algum caso que sai daquela faixa de possível um possível homem com câncer de próstata com menos de 40 anos de idade? Se a ideia é que o câncer de próstata tem que ser observado a partir dos 45 anos, né? Onde é menos frequente você ter alguém com câncer de próstata, o mais frequente é a partir dos 65 anos. Conforme a tabela aqui, claro que isso não é regra, né? Mas é uma estatística. Você conheceu na tua história de médico alguém com menos de 40 anos que tenha tido o diagnóstico de câncer de próstata? Não, eu conheci, digamos assim, tem várias lembranças de pacientes, digamos, pacientes novos, né? E o que justamente chama a atenção é que quando o diagnóstico é feito em pessoas jovens, justamente a agressividade do tumor que é bem maior. Um dos pacientes novos que eu tive muito contato, não como médico, mas como colega, o deputado Aldo Schneider, que quando fez o diagnóstico não tinha 50 anos. E por mais que ele tenha investido, digamos, em recursos de toda ordem, nos melhores lugares do Brasil e do mundo, onde se falava que existia, ele foi, e teve uma evolução que acabou falecendo. Mas o câncer em pessoas novas, ele é mais agressivo. A maior parte das vezes que a gente faz o diagnóstico é próximo dos 60 anos, entre os 55 e os 60. Por exemplo,
Um paciente que tem uma doença benigna da próstata, ele tem uma história, de certa maneira, alongada. Ele chega contando para o médico assim, olha, quantas vezes o senhor levanta à noite? Levanto 3 vezes. Mas faz quanto tempo? Faz muito tempo. Quer dizer, eu comecei levantando uma vez, depois 2 vezes, e tanto é que aquele número de vezes que ele levanta à noite, muitas vezes, ele não dá importância. Tem aquele que, se o médico pergunta, o senhor urina bem? Urina é uma barbaridade, um espetáculo. Quantas vezes levanta à noite? Umas 10 vezes. Quer dizer, na verdade, ele não está urinando bem. É que a nossa bexiga de lei, Valdomiro, quando a gente quando urina, ela tem um sistema que consegue se esvaziar completamente. Teoricamente, se a gente olhasse a bexiga de alguém que terminou de urinar, seja o homem, mulher, menino, menina, olhar, não tem mais 4 gotas de xixi na bexiga, o normal. Isso porque ele esvaziou completamente. E aí a bexiga tem um sistema que, à medida que vai entrando o xixi, ela vai dilatando e inibe a vontade de fazer xixi. Porque senão, a todo instante, teria que tirar aquela parte da urina. Aí que vai, quando tiver uns 500 ml, aí ela dá um aviso para o cérebro, não, agora não aguentamos mais, agora tem que urinar. Bom, o que acontece no paciente que tem a próstata? Ele digamos, tem 500 ml de urina. Aí ele vai fazer xixi, ele faz força, a pressão, a prensa abdominal, existe um conjunto de reflexos que acontecem para o paciente urinar. Bom, só que como a dificuldade para sair a urina é muito grande, ele digamos, dos 500 urina 100. Bom, agora daqui a pouquinho chega de novo nos 500. Aí ele vai ter que ir de novo urinar. Aí, novamente, quando chega no paciente 50, 500, ele precisa novamente urinar. Então, o paciente que levanta muitas vezes à noite, ele, na verdade, ele não está urinando direito. Ele está obstruído, é uma subaguda, se chama assim, né? Não é agudo, mas é subagudo. Ele consegue urinar um pouco, mas não consegue esvaziar, e por isso, esse paciente, ele precisa de uma avaliação. Bom, o que se observa? Que no paciente com câncer, essa história de obstrução crônica, em vez de demorar 5, 6, 8, 10 anos, chega contando uma história curta. Não, faz uns 6 meses que eu não levantava nenhuma vez e estou levantando 4, entende? Opa, então, essa é uma história que é também. Por isso que quando o paciente vai no urologista, ele primeiro ouve a história, depois examina. Feito o exame clínico, ele vê os exames laboratoriais. Depois do laboratório, o ultrassom é considerado também um exame de imagem, no caso do ultrassom. E por último, seria a biópsia, quando ele julgar necessário. Então, o paciente mais novo, ele tem uma agressão, a agressividade maior, e é quando precisa de mais intervenção. Digamos assim, um paciente de 70 anos que faz o diagnóstico de câncer, bom, qual é a conduta do médico? Vai fazer uma cirurgia radical. Bom, mas a cirurgia radical tem algumas complicações. Uma delas, digamos, é que em medicina 4, 5% é uma coisa muito grande. É muito complicação. Se a cada 100 pacientes, 4, 5 tiver uma complicação tardia, para quem está fora parece que 3, 4% é pouco. Mas na real é grande, porque pode ser que aquele paciente que está na tua frente, ele esteja incluído no 3%. Então, para ele, não é 3%, é 100%. Digamos, né, para ele. Então, toda vez que vai submeter o paciente a um procedimento, a gente precisa considerar isso. Quando o paciente, então, tem 70 anos e vai fazer uma cirurgia radical, bom, quais são as complicações de uma cirurgia radical? Bom, impotência sexual,
disfunção erétil também, outro nome mais delicado. Tá? A disfunção erétil. Não, mas um paciente com 70 anos, a esposa também já tem 70, quer dizer, a natureza, toda a natureza, ela é feita para não se acabar. E quando chega mais velho, todos os animais não dão mais tanta importância à questão sexual, porque já passou da fase reprodutiva. Então, eu quero dizer que a impotência sexual, a impotência ou a disfunção erétil de um paciente que fez a prostatectomia radical aos 70 e poucos anos, a impotência é pouco importante. Mas tem uma coisa muito importante, que é a incontinência. Qual é o percentual de incontinência que dá numa cirurgia radical? Também é pequena, talvez 3 ou 4%. Mas esse 3, 4%, como disse, é percentual. Pode ser que para aquele paciente que entrou nessa estatística, para ele é uma coisa importante. E por isso que, digamos, o tratamento que o médico vai adotar depende muito dessas avaliações que precisa fazer. Agora, quando o paciente é novo, tem 50 anos, bom, então a chance de sobrevivência dele longa, viver mais 30, 40 anos, bom, é grande. Ele pode ter algumas complicações, pode, mas o que mais vale é o tempo de sobrevida que ele pode ter. Por isso que daí, mesmo que a complicação existe no paciente mais novo também, mas digamos, a vantagem que ele tem pelo aumento de sobrevida compensa então o risco que tem. É comum, digamos, pacientes com 80 anos, por exemplo, aliás, tem algumas estatísticas sobre isso. Se a gente fizesse todos os exames, inclusive a biópsia, em pacientes com mais de 80 anos, um grande número, talvez mais da metade, encontraria já o início de câncer de próstata, que está lá silencioso, que não está dando nenhuma sintomatologia e por isso também não se adota nenhum procedimento. Tem mais uma pergunta aqui do Márcio. Eu fui operado 3 vezes de fístula perianal. Tem alguma possibilidade de desenvolver a doença mais fácil que uma pessoa normal? Não. A fístula perianal é mesmo uma enfermidade que acomete, digamos, a região anal, e que o tratamento cirúrgico, quando faz o tratamento cirúrgico, o médico avisa: olha, eu vou fazer de tudo, o que mais quer que fique bom é o paciente. E o segundo, que mais quer que fique bom é o médico, porque o sucesso dele com outros pacientes, o conceito dele depende do sucesso que ele vai tendo nesse paciente. Então, por mais que ele use todas as formas que existem para curar na primeira intervenção, é comum não curar. Digamos, às vezes acontece de recidivar, digamos, né? Então o médico já avisou, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o câncer de próstata. Bom, o sangue na urina pode ser também uma próstata com problema? O sangue na urina, digamos, a maior causa de sangue na urina em pacientes com mais de 50 anos é o aumento da próstata. À medida que a próstata cresce, digamos, os vasos sanguíneos ficam bem à flor da pele e o esfíncter vesical, o freiozinho da bexiga, quer dizer, fica justamente junto com a próstata. E então é muito comum encontrar um pouquinho de sangue causado pela próstata. Existem outras causas que daí o médico vai ter que descartar as outras, que são também de consideração importante. Um cálculo no rim, um problema em si do rim, né? Ou um outro problema da bexiga, um tumor de bexiga também dá sangue na urina, né? Então, mas atualmente é fácil de descartar todas essas entidades. Quando me formei de lei há 38 anos atrás, e todos os meus colegas lembram disso,
às vezes a gente pedia um ultrassom, o ultrassom vinha com uma imagem, sabe aquela imagem que pior do que aquela imagem da chegada do homem à lua, assim, entende? Mas que tira a dúvida, que ajudava. Deixa a dúvida. Sim, que ajudava. Quer dizer, hoje o ultrassom dá para dar uma imagem, existem imagens de ultrassom muito real, né? Muito real, né? Eu me lembro há uns 5, 6 anos atrás, quando a minha comadre estava grávida e foi fazer o ultrassom do neném com 5 meses, eu mostrei para minha mulher e disse, não, é a cara do avô, é a cara do fulano, entende? Ela conseguiu ver pela imagem do ultrassom com que já era parecido, com quem era parecido. Fantástico. Quer dizer que, então, essas imagens tão boas, elas existem agora para a próstata, para a bexiga, para o rim, por isso então que o sangue na urina é, de fato, é um sinal importante e que acontece frequentemente na próstata benigna, na doença benigna da próstata, que o tratamento varia então com uma porção de... Então qual é o tratamento da benigna e da maligna? Cirurgia nas duas ou não? Digamos assim, o que é o adenoma? O adenoma, digamos, quando a gente diz para o médico que é adenoma, você compreende que é benigna, é uma doença benigna. Por que ela é ruim, digamos, para o paciente ter um adenoma? É que a próstata que cresce, ela cresce bem no canal do xixi, no canal da urina. E ele vai tendo uma dificuldade cronicamente, progressiva, uma dificuldade para urinar. Chega a um ponto que o paciente não consegue mais urinar. A nossa bexiga, ela faz a força que precisa para urinar. E, inclusive, ela vai crescendo. Tipo assim, se a gente olhasse, medisse a grossura da parede, do músculo da bexiga de uma criança, ele é bem fininho, digamos, não dá 1 milímetro a grossura da parede. Mas de um paciente que chegou a trancar a urina porque ele não consegue mais urinar, talvez tenha aquele que tem uma grossura de 3, 4 centímetros de espessura. Quer dizer, toda aquela hipertrofia, digamos, assim como quando você faz uma academia, ou tu faz um exercício físico, ou tu tem um trabalho que você usa muito a musculatura, você tem um músculo forte, justamente para atender aquela atividade. A nossa bexiga, é um músculo que também ele cresce de acordo com a necessidade. Então, mas chega uma hora que mesmo ele crescendo para urinar e o tamanho da próstata tranca tanto que você é obrigado a tirar a próstata. Bom, então o adenoma de próstata se opera para desobstruir, para permitir que o paciente urine naturalmente, porque a gente diz, não, ele acorda de noite várias vezes, quando ele acorda várias vezes à noite, ele está estragando a respiração, o coração, o cérebro, o rim, porque o nosso organismo, como é um organismo de qualquer outro animal, ele precisa repousar pelo menos 6 horas seguidas. Quando repousa menos, e isso vai interferir no funcionamento desses órgãos. Então, o adenoma se opera para desobstruir. Agora, e é uma forma, a cirurgia é feita de uma maneira que, quando é câncer de próstata, é feita de outra. Às vezes eu comparo assim com o paciente, porque, digamos, como é que o paciente vai entender qual a diferença radical entre as duas cirurgias, entre tirar a próstata por causa do câncer e tirar a próstata porque ela está trancando. Digamos assim, eu comparo com, às vezes, a tangerina, quando ela fica madura, os passarinhos vêm e comem a tangerina. Mas o passarinho não consegue levar a tangerina embora. Ele vem, faz um furinho na casca e vai tirando os gomos, vai tomando o suco dos gomos e
E é comum você ver um pé de tangerina do mês de setembro, por exemplo, um amarelo, uma casquinha amarela, várias tangerinas no pé. Meu Deus, quanta tangerina tem ali? Aí você chega lá, todas elas ocas. O passarinho tirou a próstata de dentro, tirou a tangerina, os gomos da tangerina, mas deixou a casca lá. Essa é a cirurgia que se faz para a próstata quando a doença é benigna. Mas quando é maligna, não, eu tenho que ir lá e tirar a tangerina inteira, que é um procedimento mais difícil, mais agressivo e que tem, digamos, a complicação tardia, os efeitos tardios também diferentes, que eu falei aqui, a questão da impotência sexual, da disfunção erétil, né? Ou da incontinência, que não é em todos, eu repito, dá em poucos, mas que a gente precisa considerar, porque um paciente que tem 80 anos e a próstata dele, ele tem câncer de próstata e urina de uma forma regular, e depois você faz a cirurgia agressiva e sobra para ele uma incontinência urinária, essa incontinência urinária passa a ser um problema social grave para ele, justamente porque a relação dele com a família, com os netos, e ele perdendo urina, isso dá um efeito diferente na casa dele, e por isso que tem que ser considerado. Muito bem. Quero agradecer aqui o Dr. Serafim Venzon, depois de muito tempo está de volta aqui no Rádio Revista Cidade, ele que durante grande parte da sua trajetória foi várias vezes ouvido por nós aqui, tanto pelo lado da medicina, mas também muito em função de exercer a condição de político, como deputado federal, deputado estadual, foi vice-prefeito, vereador, enfim, hoje está aqui para falou na condição de médico exatamente. O telefone lá do teu consultório, Serafim, é o 3351-2627, é isso? Esse é sempre, desde quando vim a Brusque, já lembro. Esse. Já foi. E também tem o 999820145, esse? 45, exatamente. 999820145, 3351-2627, continua no mesmo lugar ali o consultório? Então, mesmo lugar, e também é o seguinte, digamos, hoje a prefeitura, agora faz uns 3, 4 meses, contratou vários urologistas justamente para atender essa demanda, né, que tem, para atender essa campanha até de Novembro Azul. Todas as quartas-feiras eu atendo no Hospital Dom Joaquim de pacientes marcados pelo CISREG, né? Digamos que o paciente que digamos está na idade para fazer o exame preventivo da próstata, o que se aconselha aqui? Ele vai lá no posto de saúde dele, vai no posto de saúde. Em princípio, o médico do posto, pela idade que tem, se ele pediu PSA, fez alguns exames clínicos e tal, ultrassom, aí encaminha ao urologista. Bom, daí o posto, através do CISREG, que é o sistema da prefeitura, encaminha para o urologista. E no caso, eu atendo no Hospital Dom Joaquim, nas quartas-feiras, de pacientes encaminhados, todas as semanas, 15, 20 pacientes que são encaminhados e muitos deles atendendo esse programa. Mas eu também quero agradecer aí a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, Dirley, com o Valdomiro da Mota, Matheus, e principalmente estar aqui com o povo de Brusque, esse povo carinhoso que eu só tenho boas histórias, né? Eu vim para cá em 85, 86 como médico urologista, mas antes disso eu já vinha como plantonista do Hospital Evangélico, agora o Hospital Imigrante, e desde a época sempre fui muito bem recebido e Deus me abençoou sempre com extraordinários resultados. Aí depois fui vereador, vice-prefeito, como vocês sabem, 3 vezes deputado federal, 3 vezes deputado estadual. Então, digamos assim, eu acho que nenhum brusquense tem tanto a agradecer quanto eu do carinho que recebi aqui do povo
do Vale do Rio Itajaí-Mirim, especialmente de Brusque, Botuverá, Guabiruba. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Então. Obrigado, doutor Serafim Venzon. 3351-2627, 999820145. E quando nós falamos aqui em um médico para trazer para falar sobre esse fato, eu na hora lembrei, porque eu sempre gostei de te entrevistar. Você sempre foi um grande amigo da gente e da Rádio Cidade, por isso que não sei se o doutor Serafim é o mais antigo na profissão dentro dessa área, eu acho que não, né? Não, na verdade, eu diria assim, eu não sou o mais antigo, porque, digamos... Urologia. Como urologista, mas tinha urologista antes de mim, mas fui eu que trouxe. Eu que trouxe, depois eu vim. Porque a gente, na época é que a residência médica, a faculdade ainda agora é de 6 anos. E a residência médica varia, hoje a grande maioria das residências é de 2 ou mais anos, né? Dependendo da especialidade. Mas de urologia, quando eu fiz a especialidade, já se exigia 3 anos. Então, quando estava começando a especialidade em Florianópolis, o urologista de lá, um colega que estava terminando, eu acompanhei aqui em Brusque para mostrar o Hospital Azambuja, o Hospital Evangélico, o Colégio São Luís, vamos ajudar a matricular as crianças e tal e tal. Mas digo assim, então eu não fui o primeiro, mas eu trouxe o primeiro e depois vim na sequência. E agora tem aí 6, 7 urologistas. É verdade. E o serviço de urologia, destaque-se, muito bom. Um detalhe de lei aqui, os nossos ouvintes, o Hospital Azambuja e o Hospital Imigrantes, pela condição técnica dos nossos médicos, não só de urologia, mas de neuro, de gastro, de pneumo, a maioria das especialidades, nós temos condições técnicas de fazer todos os procedimentos que são feitos em Itajaí, em Florianópolis, ou daqui a pouco, do que não se faz aqui, que se faz em algum lugar do mundo, é muito pouco. A grande questão é que o Hospital Azambuja, ou melhor, a estrutura do SUS agora exige um credenciamento especial para procedimentos de alta complexidade. Por exemplo, assim, se o paciente tem que operar a cirurgia da próstata, porque tem câncer de próstata, ele pode operar onde? Pode operar em Brusque. E por que o SUS manda para Blumenau ou manda para outros lugares? Porque os médicos daqui não. Qual é o problema? Os médicos não querem? Não. É porque o SUS não autoriza esse procedimento. Mesmo que sendo valores pequenos, não autoriza. E o fato de não autorizar, o médico, para não contar uma história comprida, ele diz, olha, particular é, digamos, 15 mil. E pelo SUS? Não, pelo SUS o senhor tem que ir para Blumenau. O senhor vai lá na secretaria, a secretaria manda para algum lugar. Aí, como o médico não consegue explicar a história inteira para o paciente, dá até a impressão que é meio mercenário, na verdade. Pô, pelo particular ele consegue me operar, mas pelo SUS ele me manda para Blumenau, ou não atende pelo SUS. Isso não é só câncer de próstata, qualquer tipo de câncer do intestino, do pulmão, do cérebro, em qualquer local. Infelizmente, apesar de nós termos as condições técnicas de fazer aqui em Brusque, não são feitas porque o sistema SUS, que tem uma forma de pagamento e de responsabilidade, porque não é só, se fizer uma cirurgia da próstata pelo SUS vai ganhar R$180. Ótimo, até aí é o pouco. Mas a questão é a responsabilidade. Se o SUS não credenciou o hospital, vamos que aquele paciente tem uma evolução desfavorável, o paciente pode entrar com um processo contra o médico, contra o hospital, e dizer, eu vou processar, por quê? Não, porque o hospital, se não estava credenciado, é porque não tinha condições técnicas para fazer. E por conta disso, vai se responsabilizar ainda mais, né?
tem uma responsabilidade ainda maior por conta de não ter esse credenciamento, isso do aspecto falando jurídico. Mas só para dizer então, por que os pacientes com câncer de Brusque, todos eles acabam sendo encaminhados para Blumenau, Hospital Santo Antônio ou para Florianópolis, justamente por causa desse tipo de credenciamento. E qual é a dificuldade do credenciamento? A dificuldade do credenciamento é que, para passar o hospital para a alta complexidade, muda no dinheiro. Ou seja, o Hospital Santa Isabel de Blumenau, aliás, é um hospital que vocês nunca ouviram nenhuma reclamação dele. Não se ouve mais a reclamação que o Hospital Santa Isabel está ruim das pernas. Mas você ouve que o Hospital da Zambuja está mal das pernas. O dinheiro, o dinheiro para conseguir manter a folha de pagamento e pagar a folha, dos funcionários. Mas por quê? Não, é porque quando o hospital é classificado com um procedimento de alta complexidade, uma AIH, a autorização de internação hospitalar, uma AIH que normalmente se paga R$800, o valor total, considerando todo mundo, paga 800. E se é alta complexidade, paga o dobro. Bom, se pagando o dobro, sobre todos os procedimentos, até sobre os procedimentos mais simples, também paga o dobro. Ou seja, isso ali que gera uma renda diferente para o hospital. E por que então não é autorizado? Porque gera uma renda diferente para o hospital, mas é que tem que vir do SUS. Como o dinheiro do SUS que vem para Santa Catarina é o mesmo, vem 2 bilhões de reais do SUS para Santa Catarina. Para pagar quem? Para pagar o que nós temos ali, do estado inteiro. Bom, e se a gente mandar mais para Brusque, porque agora tem a alta complexidade, você vai ter que escolher de onde é que tu vai tirar, porque o dinheiro total continua sendo o mesmo. Então, se o governo federal não aumentar a cota lá, a dificuldade para credenciar mais hospitais para atender esses procedimentos mais complexos continua igual, porque senão o governo do estado é submetido a uma injúria de ter que redividir um dinheiro que já está pouco para a grande maioria dos hospitais. Muito bem, são exatamente 10 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Serafim no Rádio Revista Cidade. Com ele nós estamos encerrando o programa de hoje. Uma ótima semana a todos. A partir de amanhã estaremos voltando aqui ao lado de toda a nossa equipe, sempre para trazer informações, especialmente aquelas informações locais, em parceria com o nosso site, o rc.am.br. Grande abraço e até a próxima. Bom dia, um grande abraço. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso social.